Deputado Ezequiel Fonseca. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, venho aqui nesta tribuna para chamar a atenção a todos desse plenário do que vem acontecendo nos últimos dias, não apenas com o estado do Mato Grosso, mas com a maioria dos estados brasileiros. A presidente Dilma vetou uma emenda ao orçamento que se trata do FEX, do Fundo de Participação, do Fundo de Exportação, onde a maioria dos estados brasileiros não receberam sequer de 2014, e aí, a exemplo do Mato Grosso, mais de 400 milhões que o estado esperava em 2014, e nós tentamos, então, colocar no orçamento para 2015. E a presidente fez um veto a essa questão. O primeiro estado, com 21%, com mais de 450 milhões, que nós esperávamos para 2015. O segundo, Minas Gerais, com pelo menos 18%. Depois vem o Pará, o Rio Grande do Sul, vem Goiás. Enfim, esses estados que exportam, e principalmente produtos primários, onde espera do governo federal um auxílio em contrapartida por ser estados produtores e exportadores de produtos primários. Mas o que me assusta mais ainda, senhor presidente, senhores deputados, é uma declaração do governo do Rio Grande do Sul, o senhor José Ivo Sartori, onde fala de atrasar a dívida com a União. Igual o Rio Grande do Sul, tem vários outros estados. A União cobra dos estados, mas não repassa o que é devido. Em 2014, a exemplo, Mato Grosso ficou sem receber 400 milhões do FEX. Mas nós fomos, o Estado, o governador Pedro Tax, foi obrigado a cumprir com a União o pagamento de mais de 100 milhões. Ora, senhores e senhoras, nós precisamos tomar uma atitude aqui nesta casa, conversar com as bancadas dos demais estados, senhor presidente, e que nós possamos cobrar da presidente Dilma um posicionamento a respeito dessas dívidas. Como que o Mato Grosso, que cresce a 10% ao ano, e que não tem lá grandes indústrias, mas que colabora com a balança comercial, e assim como Mato Grosso, os demais estados, com exceção de alguns que não recebem esse auxílio. E aí eu venho aqui nesta tribuna para que nós possamos fazer um consenso nesta casa. Primeiro, pela derrubada do veto, que tira do orçamento a obrigatoriedade de fazer esse repasse de recursos. E depois também de garantir, como diz aqui o governador do Rio Grande do Sul, que não se trata de nenhum calote, é importante que fique claro isso. Mas como que os estados e municípios vão apenas contribuir? E aí nós vimos aí que o superávit primário, saiu hoje ou ontem na Folha de São Paulo, que 83% do superávit primário vem dos estados e municípios. E aí, de que vale então os prefeitos, os governadores se esforçarem tanto, garantir aí esse superávit e o governo federal não corresponder naquilo que lhe é devido? E aí, senhor presidente, senhores deputados, só cabe a esta casa fazer um esforço em conjunto e demonstrar ao nosso ao nosso ministro da Fazenda, a presidente Dilma, a possibilidade de garantirmos esses recursos que estão fazendo falta nos estados e nos municípios brasileiros, que, digam-se de passagem, têm se esforçado muito. Está aí o resultado, 83% do superávit primário tem sido dos esforços dos municípios, através dos seus prefeitos e câmaras municipais de vereadores, dos estados, através dos governadores e das Assembleias Legislativas. E nós aqui, então, não podemos apenas ficar
olhando o que está acontecendo, sem fazer uma cobrança, sem fazer aqui que a Presidenta da República, que o Ministro da Fazenda cumpra o seu dever com os estados e os municípios brasileiros, porque senão todos eles terão o mesmo problema que o estado do Rio Grande do Sul, e diga-se de passagem, isso é muito ruim para todos nós. Quem está lá na ponta sabe exatamente da dificuldade que é. Os estados se esforçam, os municípios se esforçam, mas na hora de fazer o pagamento não é tratado da mesma forma. E aí, quando não se paga a dívida com a União, aí vem os bloqueios. O não pagamento acarreta uma série de consequências, inclusive não repasse do FPE, não repasse do Fundef. E como então vai ficar a situação dos municípios e dos estados? Olha só aqui o exemplo do Rio Grande do Sul, que sem sombra de dúvida, se não tomarmos uma decisão, será o Mato Grosso, será Minas, será, enfim, a maioria dos estados brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ezequiel Fonseca, do PP do Mato Grosso. O próximo deputado inscrito é o deputado Jair Bolsonaro. Deputado José Stedley. Professor Vitório Gale. Deputado Arnaldo Jordi.